Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para afirmar para vocês algo e explicar o porquê eu estou afirmando isso, tá certo? A minha afirmação é a seguinte: o lugar aonde você está hoje, o lugar aonde você vive hoje, a posição que você ocupa hoje, não determina quem você é e aonde você vai chegar, tá certo? Vou repetir. O lugar em que você está hoje, a posição que você ocupa hoje, não determina quem você é e aonde você vai chegar. Esse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida e do meu testemunho. Para quem não me conhece, meu nome é Leandra, eu moro no Canadá. Estamos aqui no Canadá há 12 anos, temos uma família maravilhosa aqui. Meu marido é pastor aqui no Canadá, o nome dele é Marcelo. Temos 2 filhos, o Daniel e a Emily, que são bênçãos maravilhosas, presentes do céu que o Senhor nos concedeu. E eu quero contar um pouquinho para vocês da onde eu vim, aonde eu estava e até o presente momento, Deus me honrou e me fez chegar. Vou contar um pouquinho desde lá do começo, porque eu tava pensando, Senhor, como é que eu vou começar esse vídeo? É uma história tão longa e as pessoas talvez não tenham paciência de ouvir, né, todos os detalhes dessa história. Deus falou assim pra mim: começa do começo. Eu falei, tá certo, Senhor, então vamos começar do começo, né? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu nasci numa família muito simples, muito humilde, muito pobre. E infelizmente, né, em meio a toda a pobreza, toda a simplicidade, né, em que nós vivíamos, por conta de várias situações na vida, eu acredito que os meus pais, eles com certeza sofriam de problemas mentais mesmo. Eles tinham problemas de depressão, problemas com autoestima, né? E o meu pai, ele era alcoólatra e a minha mãe também se tornou uma alcoólatra. O que é muito triste, né? Porque um pai, quando é alcoólatra, já é tão difícil dentro de uma família, né? Desestrutura toda uma casa. Mas quando a mãe também se dá ao vício, gente, é muito complicado. E nós moramos por muitos anos na zona leste de São Paulo e numa região muito, muito pobre, né? No Jardim Iguatemi, na zona leste. E morávamos do lado, né, de uma grande favela. Lá naquele lugar eu convivia com tristeza, brigas, muita morte, uma desestrutura total. Não havia nenhuma estrutura para que uma criança, né, que saísse dali conseguisse vencer. Não havia absolutamente nada. Eu convivia com os meus pais bêbados diariamente. As condições sanitárias da minha casa eram inexistentes, né? A minha mãe mal conseguia muitas vezes cozinhar pra gente. Se eu quisesse uma roupa limpa, na época eu tinha o quê? 9, 10 anos, eu que tinha que lavar. Se eu quisesse uma casa limpa, eu que tinha que limpar. Muitas vezes eram eu e os meus irmãos que tínhamos que cozinhar. Muitas vezes eu chegava da escola e eu olhava lá de cima da avenida, onde eu morava, e eu via, às vezes eu via carro de polícia, porque meus pais viviam arrumando confusão com os vizinhos e brigando com os vizinhos, quando eles estavam muito bêbados. Ou então, a minha mãe, por tantas vezes, né, tentou o suicídio. Enfim, eu convivia com morte, tragédia, dor, tristeza, desestrutura, desamparo, solidão, né? Porque muitas vezes a gente olhava e assim, as pessoas, por mais que elas se importem, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, né? E foram
assim, tantos momentos difíceis, né, de levar os meus pais, eu ainda pequeno, meu irmão adolescente, levando os meus pais para o hospital, e nós é que acabávamos cuidando deles, né? E o meu pai, quando eu fiz 10 ou 11 anos, meu pai falou: você não precisa ir mais para a escola, você pode sair da escola, pode começar a trabalhar, porque o que a gente precisa é de dinheiro para comer, né? E quantas vezes a gente não tinha direito o que comer dentro de casa, né? E um dia, num momento de muita dor, muita angústia, muita tristeza, foi um momento em que eu havia lavado toda a roupa da casa, eu havia estendido toda a roupa da casa na laje da casa, e a minha mãe cortou os varais, a roupa toda caiu no chão e se sujou, e eu tava assim, tão nervosa, tão irritada, tão desestruturada mentalmente, emocionalmente, fisicamente falando também, desnutrida, cheia de piolho, cheia de lombriga. A casa é muito suja, mal se dava para você tomar um copo de água na casa. Muitas vezes não tinha água, nós pegávamos uma água cheia de bicho que tinha no poço. Muitas vezes não tínhamos gás para cozinhar e meu pai fazia uma fogueira no fundo da casa. Era uma situação caótica. E quantas vezes eu saía para ir para a escola e havia gente morta na porta da minha casa, porque havia muita bandidagem, muita coisa ruim ali. Pessoas eram apedrejadas, havia estupradores na época. E o Senhor me guardou de uma maneira tão maravilhosa, debaixo das asas dele. E não tínhamos limites, não tínhamos sequer alguém para nos orientar. Nós vivíamos praticamente independentes, como crianças ainda. E isso nos trouxe uma maturidade muito cedo. E nesse dia de muita revolta, de muita tristeza, de muita raiva, eu subi na laje da casa e eu havia cozinhado também, e minha mãe estava muito bêbada, começou a jogar comida longe, as panelas, longe, e era a comida que a gente tinha para comer naquele dia. E naquele momento de muita angústia, de muita tristeza, eu subi em cima da laje da casa e eu dei um grito muito forte. E eu gritei e eu falei muito alto com Deus. Porque por mais que não houvesse estrutura dentro da casa, por alguns anos ainda, quando os meus pais ainda tinham alguma estrutura mental e psicológica, em que eles não se alcoolizavam assim com tanta frequência, eles incutiram em nós a fé católica. E meu pai fazia com que a gente rezasse e lesse a Bíblia todos os dias do lado da cama, enquanto ainda éramos bem pequenos. E de alguma forma essa semente foi plantada nos nossos corações, o temor a Deus e a fé a Deus. Mesmo diante de tanta tragédia, nós tínhamos isso em nossos corações. E eu subi em cima da laje da casa e com muita raiva, muita tristeza, assim, num momento de muita angústia, eu dei um grito muito alto. E eu disse: Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero essa vida para mim. Não é isso que eu quero para mim. Naquele momento eu já sabia que não era ali o meu lugar, que não era aquilo que eu queria para mim. Eu falei: Deus, se o Senhor está me ouvindo hoje, me tira deste lugar, me tira dessa tragédia, me tira daqui. E eu dei esse grito e com muita revolta eu subi para a padaria que havia perto da casa, onde tinha o orelhão, que não tínhamos telefone em casa, era algo muito complicado ali na época, só pessoas que tinham um pouquinho mais de condições que conseguiam ter um telefone dentro de casa. Eram pouquíssimas pessoas que tinham na época. E eu subi para ligar no orelhão e eu falei: eu vou ligar para os meus tios. E conforme eu subi para ligar no orelhão, ninguém atendeu. E aí eu desci com tanta tristeza e eu falei: para quem que eu vou pedir socorro? Eu não quero mais isso para mim. E quando eu desci, voltando dessa ligação, havia um carro parado na frente da casa e eram os meus tios
que Deus, naquele dia, naquele momento, já sabia que eu ia precisar. Enviou-os ali. E os meus tios, que são os meus padrinhos até hoje, eles foram ali nos visitar e viram a situação muito ruim, muito caótica. E eu virei para eles e falei, se vocês não me tirarem daqui hoje, eu vou sair daqui, eu vou sumir e eu vou ser alguém na vida. E quando eu voltar, vai ser para cuidar deles. Eles precisam de ajuda, não dá mais pra gente continuar aqui. E eu tinha por volta de 11 ou 12 anos de idade. E eu já tinha essa maturidade e eu falei, eu quero ser alguém, eu quero ser gente, não tem condição de eu ficar aqui. E eles nos enfiaram no carro com a roupa que eu tinha no corpo e nos adotaram, né? E na época eles também tinham os filhos dele, os dois trabalhavam, enfim, uma outra tia nossa falou, não, pode deixar que eu vou cuidar deles, eu já estou aposentada. A minha mãe hoje, que foi a minha mãe realmente adotiva, a minha tia e minha mãe, mas a gente tem um amor muito grande por ela. E ela era enfermeira aposentada e ela decidiu então que ela ia cuidar de mim e do meu irmão mais novo. Meu irmão mais velho na época já trabalhava, já tinha muita independência, ele não ficava quase em casa, né? E ele acabava se sustentando, se mantendo, né? Com o trabalho que ele tinha. E permaneceu lá naquele ambiente e eu e meu irmão mais novo saímos dali e fomos adotados naquele momento. E dali, com a minha tia sendo enfermeira, eu criei essa paixão pela enfermagem e também me formei como enfermeira. E também, o que aconteceu, e eu gostaria até de compartilhar isso com vocês agora aqui, no meu primeiro dia de estágio prático na faculdade de enfermagem. Acreditem, gente, acreditem. Eu estava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, e eu queria fazer tudo tão certo e deu tudo tão errado. E no meu primeiro dia de estágio, lá na minha faculdade de enfermagem, no final daquele dia, a minha professora juntava toda a sala, né, todo aquele grupo, então, não toda a sala, todo o grupo de estágio naquele momento, e eram em torno de 10 pessoas, e ela ficava na supervisão dessas 10 pessoas, né, durante o estágio prático. Ela virou para mim e falou assim, menininha, presta atenção que eu vou te falar uma coisa, a enfermagem não é para você não, viu? É melhor você escolher fazer outra coisa, vai fazer administração, sei lá, entendeu? Vai fazer alguma outra coisa. Enfermagem não é pra você, não vai dar certo. Porque eu tive um dia horrível, gente. Tudo que vocês puderem imaginar deu errado. Tudo. Eu tava tão nervosa. E naquele momento eu também fui bem determinada. Eu falei pra ela assim, pois eu vou provar pra você que você está errada. E no último dia de estágio ela me parabenizou. Me falou que eu fui a melhor aluna que ela já teve. Porque eu falei, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou fazer o meu melhor. Eu pedi ajuda pra todo mundo, falei, gente, me ajuda a pegar a veia, me ajuda a passar a sonda. Eu sabia toda a teoria, na ponta da língua, tudo que ela me perguntava. Eu fui atrás, eu fui buscar, eu fui fazer o meu melhor. E eu provei pra ela que eu ia conseguir, eu consegui, gente. E hoje eu sou enfermeira aqui no Canadá, sou enfermeira no Hospital Geral de Toronto. Estou na supervisão da UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca. Deus é bom, Deus é fiel e Ele honra o nosso esforço. Ele honra quando a gente faz o nosso melhor e quando a gente alinha os nossos sonhos com os planos dele. E a minha tia nos tirou daquele lugar e nós fomos morar com ela e ali eu me tornei enfermeira e ali depois eu conheci o meu esposo, nós nos casamos e só para encurtar um pouco a história. Nós hoje moramos aqui no Canadá, né? Nós temos uma vida muito próspera, muito boa, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nada falta à minha mesa. Eu honro o Senhor por causa disso, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo podem testemunhar tantas lutas que eu passei como criança. Eu saí com a roupa do corpo, eu não tinha roupa. As roupas que eu vestia eram roupas doadas das outras pessoas.
E até hoje eu tento colocar esses valores no coração dos meus filhos, né? Que não há problema em usar uma roupa usada, não há problema não ter aquilo que você quer, porque nem tudo que a gente quer a gente precisa, né? Mas tudo que a gente precisa, a gente tem. O alimento, o teto, o amor, é tudo que nós mais precisamos. Não é o celular, não é a roupa bonita que vai fazer com que sejamos melhores do que ninguém. Não é verdade, gente? E eu quero testemunhar isso aqui com vocês e trazer para vocês uma passagem da Bíblia e continuar esse meu testemunho. Eu espero que você ouça até o fim, viu? E se você está ouvindo e isso possa estar te ajudando de alguma maneira no dia de hoje, já coloca aí o seu curtir, né? Dá o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal para você acompanhar um pouco mais da grandiosidade de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, e que eu possa poder te ajudar nesse momento, que eu possa te ajudar nesse momento com esta palavra. Eu quero ler a Bíblia, porque a Bíblia tem exemplos tão lindos de pessoas que saíram do nada. Não que eu seja alguém ou seja melhor do que ninguém porque eu moro no Canadá. Não é isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não importa onde você está, Deus pode te levar a lugares altos. Não importa o cargo que você ocupa, Deus pode mostrar para você um grande propósito mesmo aí neste lugar. E Ele pode trocar as suas vestes de tristeza por vestes de alegria. Ele vai enxugar do teu olho toda lágrima. A palavra de Deus fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é só um momento e vai passar. Porque foi muito choro, foi muita lágrima, foi muito grito de dor. Em que eu não tinha ninguém para me ouvir. Ou mesmo aquelas pessoas que me ouviam, ou não podiam me ajudar, ou estavam muito ocupadas com os problemas delas mesmas. E talvez por isso que eu decidi gravar tantos vídeos para ajudar vocês. Porque Deus falou para mim: não guarda isso para você. Multiplica. Porque muita gente precisa ouvir que é possível haver uma transformação. É possível sair de trás das malhadas, como foi a vida de Davi. Ele estava ali escondido. Ninguém conhecia ele, nem a família dele queria ele por perto. Mas Deus transformou ele em rei. É possível. É possível. Como Deus fez com a vida de Esther e colocou ela lá no palácio para ajudar todo um povo e toda a sua família e todos a sua geração. Deus faz. Deus faz. Aquilo que você não pode, Ele faz. Mas faça o seu melhor e saiba que Deus está ouvindo o teu grito. Deus está ouvindo o teu clamor neste momento. Mas você deve estar pensando: mas eu moro num lugar tão ruim, numa situação tão caótica, mas eu vim de uma família tão pobre, eu vim de uma estrutura tão destruída. Deus é especialista de pegar as coisas que não são e fazê-las com que elas sejam. Deus é especialista em reconstrução de muros. Deus é especialista em derrubar muralhas. Deus é especialista em abrir o mar. Deus é especialista em andar sobre as águas. Deus é lindo. Ele faz aquilo que você não pode, Ele faz. Então vamos ler lá o que a palavra de Deus fala pra gente a respeito disso. Falaram isso pra Jesus, sabia? Quem é você que veio daquele lugar lá, sei lá, da Zona Leste? Quem é você que veio daquela favela? Quem é você
Ah, meu amado, meu irmão, meu querido, minha irmã. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus é especialista em fazer do ordinário extraordinário. E lá em Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 56, diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficavam admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Da mesma maneira, muitas pessoas perguntam: não é essa a Leandra, a filha dos alcoólatras? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? As pessoas não acreditavam que Jesus, saindo de um lugar tão comum, tão simples, poderia estar fazendo coisas extraordinárias. Mas Jesus sabia o propósito dele, e o propósito pelo qual ele foi chamado. E ele se dedicou a isso. E ele foi atrás do propósito dele. Ele cumpriu o propósito de cumprir a vontade do Pai. Eu estou aqui hoje, gravando esse vídeo, cumprindo a vontade do Pai para com a minha vida. E lá em João, capítulo 1, dos versículos 43 a 46, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Gente, eu quero que vocês venham, continuem assistindo esses vídeos e vejam a glória de Deus, não a minha face, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que me tirou do lamaçal, lavou as minhas vestes e me trouxe vida, em abundância. Sabe, gente, nós precisamos parar de limitar a Deus e parar de culpar as situações pela qual nós estamos vivendo hoje. Ah, mas você não sabe o que aconteceu no meu passado. Você não sabe o que eu já sofri. Você não sabe o que eu já passei. Gente, eu não sei o que vocês estão passando, mas eu sei o que eu já passei. Eu não sei a situação na qual você está vivendo hoje, de tragédia, de miséria, de angústia, de choro, de tristeza, de abandono. Eu já passei por tudo isso. A escola era meu refúgio. Eu ia para a escola para comer merenda, com fome. Eu tinha buracos na cabeça de tanto piolho que eu tinha, gente. Eu tinha hiperinfestação por ascaris lumbricoides. Bonito isso, né, gente? Palavra bonita? Lombriga. Desnutrida. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz. Ele me transformou. Eu me formei como enfermeira e eu fiz pós-graduação na USP. Eu trabalhei no Instituto do Coração em São Paulo, eu trabalhei no Hospital Brasil. Eu vivi o meu propósito como enfermeira, mesmo quando alguém disse pra mim: você não vai conseguir.
E eu disse, eu vou provar para você que eu vou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não te chamou para você ficar caído. Deus te chamou para você ficar de pé. Deus nos chama para sermos cabeça e não cauda. Para sermos abençoados no campo e na cidade. Na entrada e na saída. Ele troca as nossas vestes de tristeza por vestes de alegria, como diz lá em Isaías. Ele faz. Eu não sei qual que é o seu problema hoje, mas eu te garanto uma coisa. Deus faz. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele já fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que você não se esqueça disso. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo o teu choro. E só para completar um pouco mais desse testemunho, eu me lembro de uma vez em que, no meio dessa tristeza, dessa angústia, em que eu estava vivendo, e a minha mãe me deu uma moeda. Na época, vamos pensar assim, uma moeda de R$1 ou R$2, eu não lembro. E a gente tinha um boteco, né, na rua de trás, e era o boteco do Seu Heleno. Eu acredito que deve ter, até hoje, deve estar aí, do boteco do Seu Heleno. E ela falou, vai lá e compra 3 ovos. Era o que a gente teria para comer no almoço e na janta, com arroz. A gente ia dividir os ovos no meio, ou fazer um omelete, eu não sei. Vai lá e compra 3 ovos. Gente, Deus honra, Deus vê. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu virei para uma pessoa e falei a seguinte frase: mesmo que Deus nunca mais faça nada mais por mim, não tem como eu não acreditar que Ele existe. Foram tantos milagres que Ele já operou na minha vida. E até meu marido uma vez me falou, Leandra, sabia que para Deus não existe milagre? E eu fiquei assim, como assim para Deus não existe milagre? Não, para Deus existe só a ordem dele, é a ordem do reino. Deus não fica surpreso quando algo sobrenatural, extraordinário acontece na nossa vida. Ele fala, olha, aconteceu. Não, para Ele é normal. É a normativa do reino de Deus, é o sobrenatural. E aí, a minha mãe me deu aquela moeda e falou, vai lá no boteco do Seu Heleno, compra 3 ovos. Na época a gente podia comprar assim, ovo solto, né? Aí eu fui, e eu tava andando até o boteco do Seu Heleno, e bem na frente do boteco do Seu Heleno tinha um salãozinho, mas bem pequenininho. O salãozinho cabia no máximo 20 pessoas lá dentro, mas bem assim, colado mesmo. E naquele salãozinho, era uma igrejinha católica e não tinha nem padre. Tinha um rapaz lá celebrando a missa. E nesse salãozinho, tava tendo um momento lá da missa e eu tava passando bem na hora que eles estavam passando a sacolinha, sabe? A oferta. E na hora que eles estavam passando a sacolinha da oferta, eu parei, eu tava bem na calçada. Tinha um monte de gente em pé na calçada, porque não cabia dentro do salãozinho, e algumas pessoas dentro do salão ali. E era um domingo. E na hora que eles estavam passando a sacolinha, gente, eu peguei a minha moeda e eu joguei lá dentro. E eu falei, Deus, essa moeda só pode comprar 3 ovos. Gente, eu tinha 10 anos de idade. Eu falei, Deus, essa moeda só pode comprar 3 ovos. Mas o Senhor pode mandar uma provisão muito maior. Não falei com provisão, né? O Senhor pode mandar comida, bastante comida lá na minha casa hoje, né? Foi na época que eu pensei, com certeza. E eu coloquei aquela moeda na sacolinha e eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou chegar em casa sem os ovos. E a minha mãe, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu perdi a moeda. Porque se eu falar que eu entreguei na sacolinha, eu vou apanhar. Aí eu pensei, mas eu não posso mentir, porque senão Deus vai ficar triste comigo que eu menti. O que eu vou falar? E eu fui andando bem devagarzinho pra casa. Aí eu fiquei enrolando, eu falei, gente, eu vou chegar lá sem o ovo. O que eu vou falar? E minha mãe vai falar, cadê o dinheiro? Cadê o ovo? Não tem dinheiro, não tem ovo.
E aí, conforme eu tava voltando pra casa, tinha um carro lindo, maravilhoso, parado na porta da casa. Eu falei, gente, mas de quem que é esse carro, né? Porque num lugar pobre nunca parece carro muito bonito, né? Aí eu, de quem que é esse carro bonito aqui parado na frente de casa? Quando eu entrei, era uma visita que tinha na minha casa. Era o padrinho do meu irmão, que fazia muito tempo que não ia visitar o meu irmão. E por conta dele ter perdido a questão de Natal e aniversário do meu irmão, gente, ele levou um cheque de presente de aniversário pro meu irmão e falou assim, eu não vou comprar presente pra ele porque vocês precisam de muito mais. E ele deu um cheque na época, tipo assim, era o equivalente a tipo R$1.000. Era muito dinheiro, gente, era muito dinheiro. E ele levou muita comida, ele levou uma despesa enorme. A mesa, não cabia na mesa da cozinha tanta comida pelo chão, caixas de comida. Tinha bolacha, tinha iogurte, tinha coisas ali que a gente não via tanto tempo. Como criança, né? A gente gosta dessas coisas. E minha mãe nunca me perguntou nem cadê a moeda e nem cadê o ovo. Gente, Deus é lindo demais. Deus já operou tanta coisa linda na minha vida e Ele vai operar na sua. Creia nisso. Coloque nas mãos de Deus, viu? Tudo aquilo que tem angustiado o teu coração no dia de hoje. Ele ouve e Ele faz. Eu agi com tanta sinceridade de coração como criança, viu? E Ele fez de forma tão sobrenatural. Ele já estava mandando o carro até a minha casa antes mesmo de eu entregar aquela moeda. Antes mesmo de eu clamar a Ele, meus tios já estavam a caminho para me socorrer. Eu já sabia. Ele já tinha enviado o socorro. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Que esse vídeo possa te abençoar. Se inscreva aí no nosso canal para que você continue recebendo dessas mensagens. E toda semana eu vou estar tentando postar um vídeo para que possa te ajudar de alguma maneira, que possa ser uma palavra que venha assim abrir os teus olhos, que venha te ajudar a te dar forças, que venha fortalecer a tua fé, viu? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. É você saber que vai ter chão antes mesmo de você pisar. É fé. É saber que quando você entrega a moeda, que é tudo que você tem, você ter certeza que Deus já está encaminhando a provisão. É saber que quando você grita, socorro Deus, me ajuda, o socorro já está ali para você. Viu? O choro pode durar uma noite, mas a alegria é certa e ela vem pela manhã. Deus te abençoe e vamos tentar dar continuidade a esse testemunho, muito mais milagres que o Senhor já operou e tem operado na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu quero ouvir dos teus testemunhos também. Compartilha aí com a gente, tá bom? E se você tá ouvindo esse vídeo e você fez parte da minha infância, você fez parte da minha história e sabe que isso é verdade, porque hoje em dia, né, com Facebook, Instagram e tudo mais, a gente tem tanto contato com tanta gente que viu, né, da onde eu saí, da situação onde eu estava e o que Deus tem feito hoje na minha vida. E tem pessoas que falam assim, não acredito, Leandra, eu não acredito, né? É Deus, não tenho como não dar toda a honra, glória e louvor a Deus. Tem até aquele louvor do Diante do Trono que fala assim, nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. É isso aí, que o Senhor nunca me deixe esquecer. Deus abençoe, viu? Beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Bye, bye!